Oi, oi, eu sou a Adriana do Redatora de Merda e hoje eu quero falar sobre o livro O Demônio de Gólgota, escrito pelo Frank De Felitta e publicado pela editora Dark Side Books. Frank De Felitta de volta às livrarias brasileiras. O autor faleceu em 2016, mas deixou um legado para a literatura e para os fãs de terror. Inclusive, publicado em 1984, O Demônio de Gólgota é considerado um dos romances mais assustadores da literatura. Uma paisagem soturna, igreja diabólica, padre possuído, exorcismo e parapsicologia. Eu só queria dizer uma coisinha antes de começar, que eu passei a leitura inteira pensando só uma coisa: como é que nunca fizeram uma adaptação para esse livro? Para quem se interessar por essa leitura, eu vou deixar um link para compra aqui na descrição. E se você gosta desse tipo de conteúdo, desgraçamento e horror predominam por aqui, pode se inscrever, deixa um like no vídeo que isso me ajuda muito e me acompanhar nas redes sociais que é @drichek em todas elas. Queria dar um pontapé aqui que passar por clássicos do terror é passar por Frank De Felitta. Marcante tal qual grandes pilares aí como O Exorcista, Hell House, O Bebê de Rosemary, Amityville, A Assombração da Casa da Colina, Ghost Story, A Profecia. Eu recomendo todos, tá bom? Amo. 1890, Vale de Gólgota, que fica no norte de Massachusetts, nos Estados Unidos, em um solo que muito provavelmente fora palco de massacres, muitos corpos enterrados, constrói-se uma igreja em meio a desmoronamentos e operários se acidentando, toda uma áurea sinistra de perdição, de sombra. Assim como em histórias de casas mal assombradas, onde a casa é essencialmente um personagem, em O Demônio de Gólgota não é apenas a igreja que cumpre esse papel, como também toda a atmosfera ao redor. Tem um cemitério, tem o córrego Siloam, que é muito presente na descrição. O tempo, no sentido de clima mesmo, que sempre oferece um ar de estranheza. Tudo contribui muito para a decadência da Igreja das Dores Perpétuas. Olha só o nome desta igreja. O padre Lovell, que é o padre dessa igreja na época em questão, sucumbe ao isolamento e ao desespero. Num colapso, se entrega numa noite de absoluta loucura e insanidade. Papo pesado mesmo. Quando você descobre, quando fala aqui o que o padre fez, eu fiquei meio assim, fiquei meu Deus. Literalmente, meu Deus. Pois que temos aí esse prólogo de contextualização, uma apresentação muito fofa da igreja e tudo que a cerca. Pois veja bem que em 1978, um padre jesuíta é enviado pela diocese para reconsagrar a igreja perdida e profanada e também se vê alucinado, dominado pela bestialidade. E agora, no presente, um novo padre, o padre chamado Iamon James Malcolm, quer exorcizar de vez essa igreja. O que ele não sabe é que, ao mesmo tempo, dois parapsicólogos, que são o Mário e a Anita, tiveram permissão de Harvard para fazer sua pesquisa nessa mesma igreja. Vão de mala e cuia com um monte de equipamentos para instalar, analisar e registrar todos os fenômenos que acontecem ali. Os moradores, eles enxergam coisas ali na área, ali na região, luminâncias, cheiro de carne podre. A pequena cidade não tem prosperidade, nada dá certo, nada vinga, os animais nascem sempre deformados, tudo muito complicado. E aqui eu aproveito para destacar a escrita do Frank De Felitta, que é sensorial demais, parece que tem cheiro, tem textura de tão palpável. Sabe aquele arrepiozinho na nuca que sobe de repente? Que só o combo de terror gostoso com satanás pode nos proporcionar? Esse ar profano se alastra por tudo e por todos. Ele não poupa nas perturbações. Tem cenas bastante intensas e incomodativas. Não mediu palavras nas cenas de possessão. São bem marcantes, bem visuais. E o principal embate desse livro é a contraposição entre religião
e ciência, fé e ceticismo, sobrenatural e paranormal, sagrado e tecnologia. De um lado, um homem de fé extrema querendo exercer ritos de purificação para eliminar o mal daquele lugar, e do outro lado, duas pessoas céticas com interesse científico e com explicações pautadas nesses estudos. Os romances do Frank De Felitta são conhecidos por terem a presença da parapsicologia para abordar essas manifestações físicas do mal, algo que ele faz muito bem, ou também por terem como base acontecimentos reais, que é o caso dos livros A Entidade e Audrey Rose. Ambos já foram adaptados para o cinema, e eu tinha evidenciado antes dois tipos, mas na verdade, em O Demônio de Gólgota, a gente tem três tipos de pessoas: a crente, a agnóstica e a cética. Mário é ateu atrás de todas as consequências e provas para o poder psíquico da mente, e ele é o confronto direto com o padre Malcolm e a sua crença inabalável. No meio disso, Anita, que é uma cientista agnóstica, contrastada por situações que vão além de sua compreensão. O livro mantém a constante dúvida se os fenômenos têm origem científica ou religiosa. Uma teoria vai derrubando a outra, se interpondo a cada capítulo ou discussão, o que impulsiona a leitura adiante, o nosso ritmo em querer partilhar do que raios está acontecendo aqui. Três personagens que se misturam em um cenário carregado de tensão, terror e fenômenos sobrenaturais. Há um grande envolvimento entre crenças e opiniões dos três que nos enreda tanto nas certezas e negações quanto nos questionamentos que surgem durante a história. Tem uma narrativa ágil, dinâmica e estranhamente prazerosa. O estranhamente eu digo pelo teor. Não à toa que eu denominei o termo terror gostoso como terror gostoso. Tem um motivo. E aqui eu peço sua licença que eu quero abrir um parênteses pessoal, que eu amo terror desde criança. Eu amo histórias que envolvem o sobrenatural e eu não sinto medo. Eu não tenho medo de fantasma, não tenho medo de escuro, nunca tive. Porém, uma coisa que eu prego é: ceticismo tem limite. Fica aí o grande aprendizado do terror. Pra que, de repente, criar uma situação que não precisava? Do nada, um climão com o demônio. Não tem necessidade. O pessoal tá lá quietinho, tá tranquilo, dormindo de boa. A gente vai lá e fica provocando, fica cutucando. Eu, por exemplo, tenho muita coisa pra pensar. Eu não tenho nem tempo pra lidar com um negócio desse se eu não tô esperando. Então vamos se ajudar. Eu não tenho medo, mas se perguntarem a minha opinião, eu recito aquele grande ditado popular que é: Jesus humilha Satanás. Tô brincando aqui, mas quando vocês lerem O Demônio de Gólgota, vocês vão entender o que eu tô falando e de quem eu tô falando. Finais de histórias de terror, seja do que for, seja filme, seja livro, costumam ser uma questão de quem gosta e de quem não gosta. Eu gostei bastante do final de O Demônio de Gólgota. Eu achei que tem uma ascensão visual, de cena fantástica, de espetáculo, e caminhou perfeitamente de acordo com o que o livro propunha. Quem quiser se aventurar numa história de exorcismos, dá uma entradinha aqui na Igreja das Dores Perpétuas. Ou não precisa entrar, né? Bota os aparelhinhos e fica espiando de longe. O link para compra tá na descrição, junto com todas as informações e obras aqui citadas. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Tô aqui sempre propagando o terror e o desgraçamento. Se você já leu O Demônio de Gólgota, se você já leu Frank De Felitta, me conta. Quem for ler, me marca, que eu quero acompanhar. A gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima.